portais antigos, a jornada começar. 7 portais se erguem prontos pra revelar. Etia mata Marduk, o conflito a ensinar. Entre o caos e a ordem, o espírito a despertar. Prepare-se para um mergulho fundem. Um território, assim, bem esotérico. O Atlantean Necronomicon. Mas, antes que você pense em terror tipo Lovecraft, te aviso, a obra do Warlock Asylum é outra história. É fascinante como o Atlantean Necronomicon, ele propõe um sistema mágico moderno, bem diferente do que a maioria imagina, sabe? E se baseia na mitologia suméria. Mas vai muito além de deuses e deusas empoeirados. E o mais legal é que ele mistura as experiências, né, pessoais. Tipo, o Oracle Asylum fala de viagens astrais, encontros com divindades sumérias e aprendizado direto com elas. Nossa! E tem até a ideia de mudar a realidade usando as ações. E a ciência dos sentimentos. Nossa, interessante. Mas importante a gente deixar claro, não estamos aqui para endossar nem desmascarar o sistema. Imagine esse mergulho como uma aventura intelectual. A gente vai desvendar as ideias centrais, as conexões com a história do ocultismo e a relevância para quem curte as práticas mágicas modernas. Adoro. Uma aventura intelectual pelo mundo da magia suméria. Parece bem interessante. Por onde a gente começa? Começamos pela jornada pessoal do autor. O Warlock Asylum, ele descreve as experiências dele no Reino Astral, onde encontra o deus sumério Nana, né, que é associado à lua. E Nana se torna tipo um guia para ele, transmitindo sabedoria sobre a autodescoberta, a importância de observar os próprios sentimentos e como o ambiente pode influenciar, né, as emoções. Peraí. Viajar no reino astral e encontrar deuses sumérios. Já deu pra ver que esse livro não é autoajuda comum, hein? Que tipo de ensinamentos que o Nana compartilhou? Nana enfatiza a importância da gente entender as nossas próprias emoções. Ele explica como os antigos usavam símbolos para transmitir, né, pensamentos e sentimentos esotéricos complexos, e tem até um conceito intrigante. O amor não é só uma emoção passageira, mas algo que se adquire através do conhecimento verdadeiro. Amor como material, isso me deixou curioso. Pode explicar melhor? É bem fascinante. O Atlantean Necronomicon sugere que o amor, na forma mais pura, é resultado da aplicação do conhecimento verdadeiro. Não é algo que você simplesmente sente, mas que você cultiva através da compreensão da ação. Entendi. Essa ideia se conecta com aquela de mudar a realidade que a gente mencionou antes. Se você entende e manipula seus sentimentos, talvez você possa influenciar o mundo à sua volta. Exatamente. Essa é uma lição assim fundamental do livro. Ele propõe que a compreensão e controle das nossas emoções podem ter um impacto direto na nossa realidade. Temos lá. Viagem astral. Deuses sumérios. Amor como material. E o poder de moldar a realidade pelos sentimentos, cada vez mais interessante. O que mais o livro explora? Um elemento central do Atlantean Necronomicon é o conceito dos 7 portões da iniciação, que representam estágios de desenvolvimento espiritual e autotransformação. Cada portão é associado a uma divindade suméria específica, que guia o iniciado por vários desafios e lições. 7 portões da iniciação. Parece intenso. A gente pode detalhar um pouco o que cada portão envolve. Claro, cada um foca num aspecto diferente da autodescoberta e do crescimento espiritual. O primeiro, guiado por Nana, é sobre observar seus sentimentos, né? E entender a influência deles. O segundo, regido por Inanna, é sobre enfrentar e vencer os seus medos, assumir responsabilidade pelas suas ações e se conectar às forças do amor e da sobrevivência. Depois temos Shamash, o deus da luz e da verdade, que te ajuda a confrontar o auto-engano e entender a sombra. Uau, encara a própria sombra. Parece um trabalho psicológico bem profundo, hein? E os outros portões? O quarto portão, governado por Nergal, mergulha no reconhecimento dos seus demônios internos e na compreensão da conexão entre medo e auto-engano. Marduk, regente do quinto portão, desafia você a definir seu conceito de bondade, né? Entender o impacto da autopercepção e reconhecer como a transformação interior pode levar à mudança exterior. Nossa, tô começando a achar que eu preciso me preparar mental e espiritualmente antes de abrir esse livro. Lembre-se, esse é um mergulho profundo em conceitos esotéricos complexos. Mas as recompensas dessa jornada, elas são significativas. Os portões restantes, Ishtar e Adar-Ninib, focam em abandonar velhos padrões, abraçar a transformação e, finalmente, alcançar um estado de renascimento espiritual. Renascimento espiritual, enfrentar demônios internos, entender a ciência dos sentimentos. Esse livro com certeza faz jus ao aviso de território esotérico. Mas lembre-se, o Atlantean Necronomicon também apresenta uma figura intrigante, chamada Observador. É crucial para entender todo o sistema. Observador. Me conta mais sobre essa figura misteriosa. Qual o papel dela nesse processo de iniciação? O observador é tipo a parte desperta ou morta de nós mesmos. É um guia interior, sabe? Poderoso. Ele representa o nosso verdadeiro potencial. Pense nele como uma espécie de anjo da guarda.
mas com uma energia mais, primal. Energia primal. É. Interessante. Me fale mais sobre esse observador e a conexão dele com os 7 portões. Os 7 portões, eles são projetados para unir o iniciado ao seu observador. Quanto mais você avança pelos portões, mais você se aproxima dessa união, levando à evolução espiritual e potencialmente até à imortalidade. Imortalidade. Então, ao enfrentar nossos medos, entender nossas emoções e se conectar com esse observador poderoso, a gente pode alcançar um estado de iluminação espiritual e talvez até transcender a própria morte. Esse é o objetivo final. De acordo com o Atlantic Necronomicon, é sobre a gente aproveitar o poder que está dentro da gente, para alcançar um nível mais elevado de existência. Que fascinante. A gente mal explorou a superfície e eu já sinto que aprendi tanto. E ainda tem muito mais para explorar. A gente nem tocou na cosmologia do Atlantic Necronomicon, que apresenta seres poderosos chamados antigos e deuses anciões, com papéis bem contrastantes nesse sistema mágico. Antigos e deuses anciões. Oh, Nossa, está ficando épico. Quem são esses seres? E qual a importância deles? Os antigos, eles representam forças primordiais, do caos e do poder. Eles estão conectados à deusa primordial, Tiamat, que incorpora a energia bruta da criação. Por outro lado, os deuses anciões agem como iniciadores, guiando o iniciado pelos mistérios da árvore clifótica da transformação. Árvore clifótica da transformação. Isso parece completamente diferente da árvore da vida cabalística, com a qual eu estou familiarizado. É diferente, sim. A árvore clifótica, ela se concentra em trabalhar com a sombra, né? Abraçando os aspectos mais obscuros do nosso ser, para alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo. Abraçar a escuridão. Definitivamente não é o típico caminho espiritual de luz e amor. É um caminho que exige coragem, né? Autoconsciência e disposição para confrontar o desconhecido. Estou pronto para o desafio. Me conte mais sobre esses antigos e deuses anciões. O Atlantic Necronomicon ele apresenta uma cosmologia complexa, onde esses seres interagem e influenciam a nossa realidade. Os deuses anciões ajudam a refinar a nossa compreensão das energias de Tiamat, guiando a gente pelos mistérios quifóticos para alcançar o crescimento espiritual. Então a gente está trabalhando com um poder bruto de Tiamat, guiados pela sabedoria dos deuses anciões, enquanto a gente confronta nossas sombras e se une ao nosso observador poderoso. Essa é uma magia realmente intensa. O que mais a gente precisa saber sobre esse sistema? Existem figuras e conceitos-chave, né? Que são essenciais para entender o Atlantic Necronomicon. Figuras como o Kingu, consorte de Tiamat, que simboliza a rebelião, e as forças das trevas. Ou o árabe louco, figura histórica que é frequentemente associada ao conhecimento proibido. O árabe louco. Já ouvi esse nome ser sussurrado em círculos ocultos. Qual a conexão dele com o Atlantic Necronomicon? O árabe louco, ele personifica o arquétipo do buscador de conhecimento oculto. É uma figura que ousou se aventurar em reinos proibidos e descobrir segredos antigos. O Atlantic Necronomicon usa a lenda dele para ilustrar os perigos e as recompensas potenciais de explorar os aspectos mais sombrios da magia. Então estamos falando de divindades poderosas, figuras misteriosas e um sistema mágico que nos desafia a confrontar nosso eu mais profundo. Tô começando a entender por que esse livro cativou tanta gente. É um sistema fascinante e desafiador, e oferece uma perspectiva única sobre o crescimento espiritual e o poder da psique humana. Não posso esperar para mergulhar mais fundo. Que outros conceitos fascinantes o Atlantic Necronomicon explora? Tem uma seção intrigante, chamada Textourília, que supostamente contém antiportões ou zonas de poder, que se conectam a conceitos científicos modernos, tipo buracos negros e constelações de nuvens escuras. Buracos negros e magia. Minha curiosidade está a mil. Me fale mais sobre esses antiportões e o que eles representam. O texto Urília sugere que esses antiportões são fontes de poder imenso, que podem ser aproveitadas para o crescimento espiritual. É como acessar a energia bruta do próprio universo. Nossa, isso é poderoso. Então, ao trabalhar com esses antiportões, a gente pode se conectar com as forças cósmicas e acelerar nossa evolução espiritual. Essa é a ideia que o Atlantic Necronomicon apresenta. É sobre a gente entender a interconexão de tudo no universo e aproveitar essas conexões para o nosso próprio crescimento. Incrível. Tô vendo como o Atlantic Necronomicon mistura a sabedoria antiga com conceitos modernos, criando um sistema de magia único e poderoso. E as conexões com as práticas ocultas modernas não param por aí. O livro também explora conceitos como o rito do casamento sagrado, energia Kundalini e até alquimia sexual. Rito do casamento sagrado, energia Kundalini, alquimia sexual. Estamos entrando no lado mais adulto da magia agora, hein? Como essas práticas se conectam ao Atlantic Necronomicon. O rito do casamento sagrado é sobre unir as energias masculina e feminina dentro da gente, para alcançar a totalidade. A energia Kundalini é a força vital, sabe? Primal, que fica adormecida dentro da gente, esperando para ser despertada. E a alquimia sexual usa a energia sexual para fins espirituais,
destacando o poder de transformação dessa força primal. Que nós estamos falando de equilibrar nossas energias internas, despertar nossa força vital primal e usar a energia sexual para o crescimento espiritual. Isso parece uma receita para uma magia poderosa. O Atlante Necronomicon sugere que essas práticas são essenciais para a gente liberar nosso pleno potencial e atingir um estado superior de ser. Fascinante. Veja como o livro se baseia em várias tradições esotéricas, né? Tecendo elas num sistema coeso e bem atraente. E tem mais um elemento que a gente precisa abordar antes de prosseguir, os Jinn. Esses seres poderosos da mitologia árabe, eles têm um papel importante no Atlante Necronomicon. Os Jinn. Conheço eles de histórias, mas não sei como eles encaixam nesse sistema todo. Me explica. O Atlantean Necronomicon conecta os Jinn aos antigos, sugerindo que essas forças poderosas pré-humanas ainda podem estar influenciando o nosso mundo. Forças pré-humanas influenciando o nosso mundo. Agora sim, estamos em um território alucinante. Me fala mais sobre os Jinn e a conexão deles com os antigos. Os Jinn são frequentemente retratados como seres de fogo e ar, né? Possuindo um poder e conhecimento imenso. O livro sugere que eles podem ter sido tipo os habitantes originais da Terra, sabe? Antes da humanidade. Bom, que conceito interessante. Então, os antigos, os Jinns e esses antiportões, estão todos interconectados de alguma forma. Essa é a implicação do Atlantean Necronomicon. Ele apresenta uma cosmologia complexa onde essas forças poderosas, elas interagem e potencialmente moldam a nossa realidade. Incrível. Sinto que a gente só começou a explorar o vasto oceano de conhecimento que esse livro contém. E ainda nem exploramos as aplicações práticas desses ensinamentos, ou como eles podem ser relevantes para a sua própria vida. Tem muito mais para descobrir. O livro que terminará essa saga na magia de Necronomicon será o Grimório Necronomicon, que será apresentado no próximo domingo, com a conclusão desse ciclo de obras, nos mostrando e nos abrindo as portas dos mistérios de Necronomicon. Sim, é embasado na obra de H.P. Lovecraft, um grande mestre do gênero, que em sua pesquisa abriu os campos para a literatura ocidental, os mitos de Cthulhu. Seja convidado ou convidada para entrar nesse mistério. Esse mistério que tanto assusta, mas ao ser acessado no esplendor da magia do caos, embasou essa magia com tanto poder. Não peça para saber quando ou quanto tempo eles são antigos, pois não há tempo nesse plano. Convido-lhe a entrar e satisfazer-se entre nós. Aqui no... Hora da magia do caos. Tô pronto para voltar a explorar o Atlantean Necronomicon. Da última vez a gente tá falando dos Jinn, daqueles seres poderosos da mitologia árabe que são tipo anteriores à humanidade. Tem um livro, ele até menciona Ilha das Colunas, uma cidade assim misteriosa construída pelos Jinn, que poderia ser tipo uma dimensão diferente, um reino oculto, além da nossa percepção normal. Deuses sumérios, um observador dentro da gente, Jinn operando de uma cidade secreta, parece um quebra-cabeça cósmico. Como é que junta as peças? Essa é a beleza do Atlantean Necronomicon. Ele nos desafia, sabe? A gente tem que pensar fora da caixa, considerar possibilidades que podem parecer absurdas, mas e na prática, como a gente usa esse conhecimento. Essa questão. O livro, ele não dá um conjunto de instruções, tipo, prontas! Ele busca despertar uma mudança de consciência, uma nova maneira de ver a gente mesmo. E o mundo. A magia do Atlantean Necronomicon é mais sutil, trabalhando com energias internas, se alinhando com as forças cósmicas. É mais desafiador, mas também potencialmente mais recompensador, né? Não é sobre soluções rápidas, mas uma transformação profunda, duradoura. Isso. É sobre cultivar a consciência, entender a ciência dos sentimentos e direcionar sua energia para criar a realidade que você quer. Lembra da ideia de que as nossas emoções, as nossas ações impactam diretamente nossa realidade. Sim, um conceito poderoso, mas se coloca muita responsabilidade na gente, né? Com certeza. O Atlantean Necronomicon, ele lembra a gente não é só observador passivo, mas criador ativo. A pergunta é: que tipo de mundo a gente está criando com nossos pensamentos, sentimentos e ações? Nossa, é bem profundo isso. É como se a gente estivesse constantemente tecendo a realidade, conscientes ou não. E o livro nos desafia a sermos tecelões mais conscientes, sabe? A gente escolher os fios com cuidado, criando uma tapeçaria que reflita as nossas maiores aspirações. Me sinto até inspirado. Mas por onde começar?
Se nós estamos falando de rituais ou feitiços específicos, o que o livro realmente oferece, assim, em termos de magia prática. Ele oferece uma estrutura para entender as forças, né, que estão em jogo, tanto dentro da gente quanto no universo. Ele apresenta a gente a arquétipos e conceitos poderosos com os quais a gente pode trabalhar para alcançar nossos objetivos. Pode dar um exemplo. Pense no conceito do observador, aquela parte desperta ou morta da gente, o nosso verdadeiro potencial, esperando para ser liberado, como um anjo da guarda primal, nos guiando na nossa jornada espiritual. Lembro bem. O Atlante Necronomicon, ele sugere que a gente pode se conectar com o nosso observador, através da meditação, visualização, até do trabalho com sonhos. Então a gente pode cultivar um relacionamento que siga interior e aproveitar a sabedoria dele, a força dele. Sim, o observador pode se tornar uma fonte de inspiração, né? Orientação, até proteção. É sobre reconhecer e aproveitar o poder que está dentro da gente. Não só confiar em forças externas. Entendi. Ao me conectar com o meu observador, eu posso acessar uma fonte de poder para enfrentar os desafios, né? Então, o Atlante Necronômico não dá as ferramentas mágicas prontas, mas ensina a gente a forjar as nossas, a partir do nosso próprio ser. Exatamente. É sobre se tornar o alquimista da sua própria vida, transformando você mesmo em sua realidade, através do esforço consciente e autoconhecimento. Começa a enxergar a beleza, né? E a profundidade desse sistema. Não trata de soluções rápidas, mas de embarcar numa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. E o Atlante Necronômico oferece um mapa, né? Único e desafiador para essa jornada. Um mapa. Uhum. A gente tem que estar disposto a explorar territórios desconhecidos, encarar o desconhecido, abraçar os desafios, né? E as recompensas do caminho. Sim. Não é uma jornada para os fracos de coração, mas para aqueles que, assim, têm fome de conhecimento, sede de experiência, vontade de expandir os limites do seu potencial. Mas ainda me intriga essa ideia dos 7 portões da iniciação. O que acontece quando você realmente passa por eles? Que tipo de transformação rola? O livro, ele não descreve rituais específicos, sabe? Ou práticas, para você percorrer os 7 portões. Ele oferece mais uma estrutura para você entender os diferentes estágios do desenvolvimento espiritual. É como um mapa, mas você precisa encontrar seu próprio caminho pelo terreno. Entendi. Então não é um guia passo a passo, mas um arcabouço, assim, filosófico, para entender o processo de evolução espiritual. Exatamente. O Atlante Necronômico, ele enfatiza a importância da experiência pessoal e da revelação direta. É sobre você encontrar seu próprio caminho, né? Através dos mistérios. Uma mensagem poderosa. Não se trata de seguir cegamente os ensinamentos de alguém, mas de forjar sua própria conexão com o divino. Sim. O livro incentiva a gente a ser participante ativo na nossa jornada espiritual, a gente buscar o conhecimento, a experiência diretamente e confiar na nossa própria orientação interior. Adoro isso. É sobre empoderar o indivíduo, não sobre criar um dogma ou um conjunto rígido de regras. O livro é sobre abraçar o desconhecido, encarar nossos medos e, finalmente, realizar o nosso pleno potencial, como seres espirituais. Estou começando a ter uma noção da profundidade, da complexidade do Atlante Necronomicon. Não é só um livro sobre magia, mas sobre a vida, sobre a gente entender a gente mesmo e o universo. E é um livro que continua gerando debate e discussão, mesmo décadas depois de ser publicado. Isso é uma prova do poder dele e da relevância, né, que ele tem. Ele atraiu, seguidores devotos e críticos ferrenhos. Uns elogiam a perspectiva única, os insights sobre a psique humana, enquanto outros descartam ele como uma mistura perigosa de ideias ocultas. Qualquer livro que desafia o pensamento convencional, né, tá fadado a provocar reações fortes. Quais são as principais críticas? Uma delas é que o livro se baseia bastante na mitologia suméria, né? Mas nem sempre representa ela com precisão. Alguns estudiosos argumentam que ele distorce e interpreta mal as antigas crenças sumérias. Ele está tomando liberdades criativas com as fontes antigas. Entendo. Mas outros argumentam que não se trata de uma obra acadêmica. Sobre religião suméria. É sobre usar esses mitos como uma estrutura para explorar as práticas mágicas modernas. Então é mais sobre inspiração do que precisão histórica. Uma distinção fundamental. O Atlante Necronomicon, ele busca criar um sistema vivo de magia. Não preservar traduções antigas na forma original. É sobre adaptar a sabedoria antiga às necessidades modernas. Que perspectiva interessante. É como pegar aquelas sementes antigas de conhecimento, né? E plantar elas num novo solo, permitindo que elas cresçam, evoluam. Gosto dessa analogia. É sobre tornar esses ensinamentos antigos relevantes para as nossas vidas hoje. Outra crítica é que o livro pode ser vago, sabe? E evasivo. Nas descrições de rituais e práticas, ele não te dá instruções passo a passo, ou diretrizes claras para você trabalhar com o sistema. Sim, a gente tocou nisso antes. É mais sobre dar um arcabouço filosófico do que um guia prático. Algumas pessoas acham isso frustrante. Outros veem como um ponto forte, porque te força a pesquisar, a experimentar
e desenvolver sua própria compreensão do sistema. Então, em vez de ser um seguidor passivo de um dogma, o praticante, ele se torna um buscador ativo de conhecimento. Exato. O Atlantean Economical é um sistema que recompensa quem está disposto a se esforçar, explorar, experimentar, encontrar seu próprio caminho através dos mistérios. Essa é uma mensagem poderosa. É sobre você assumir o controle da sua própria jornada espiritual. O livro também foi criticado pelos perigos, né? Que ele pode apresentar. Tem gente que argumenta que trabalhar com as energias das entidades pode ser arriscado Psicologicamente. espiritualmente. É uma preocupação séria. Por tipo de riscos. Alguns rituais, algumas práticas, envolvem trabalhar com a sombra, confrontar demônios internos, até invocar entidades poderosas. Parece que pode mexer com energias intensas, hein? Não é um sistema para os fracos de coração. Autoconhecimento, disciplina, disposição para encarar o desconhecido. Então não é algo para se levar de leve, é um caminho que exige respeito, né? Cautela. O Atlantean Economicon, ele enfatiza a importância da gente entender o poder das forças com as quais você está trabalhando e abordá-las com humildade, reverência. É sobre tratar a magia como uma arte sagrada, não como um brinquedo. Isso. É sobre reconhecer as consequências, né, das nossas ações e assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Começa a entender a gravidade, né, do sistema. Não é só sobre empoderamento pessoal, mas sobre entender a responsabilidade que vem com o poder mágico. O Atlantean Economicon, ele exige um alto nível de integridade, né? Autoconhecimento. Então não é só sobre o que você pode fazer com a magia, mas quem você é como pessoa. É sobre você alinhar suas ações com seus valores mais elevados. Usar seu poder para o bem. Entendo a dimensão ética, né, do Atlantean Economicon. Não é só sobre adquirir poder, mas usar ele com responsabilidade. O livro nos desafia a considerar o impacto das nossas escolhas. Não só em nós mesmos, mas no mundo ao nosso redor. É sobre a gente reconhecer a nossa interconexão. Entender que as nossas ações têm consequências. O Atlantean Economicon, ele convida a gente a sermos criadores conscientes da nossa realidade. A gente usar nosso poder com sabedoria, compaixão. Então, é sobre assumir o nosso poder, né? Mas também a nossa responsabilidade. Exatamente. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. Não só para o seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. Tô vendo o panorama geral agora. O Atlantean Economico não é só um livro sobre magia, mas sobre se tornar um ser humano mais consciente, mais responsável, mais compassivo. É sobre a gente usar o poder da magia para criar um mundo melhor. Tanto para a gente quanto para as futuras gerações. Que visão linda e inspiradora. E é uma visão que continua a ressoar, sabe? Com quem é atraído pelos mistérios do Atlantean Economicon. Entendo por que esse livro teve um impacto tão duradouro. É um chamado para a gente despertar para o nosso pleno potencial, abraçar o poder que está dentro da gente e usar ele para fazer diferença no mundo. E é uma jornada que não termina com a última página do livro. Ela continua ao longo das nossas vidas. Enquanto a gente se esforça para incorporar os ensinamentos e viver em alinhamento com o nosso propósito mais elevado. Acho que esse é um ótimo lugar para a gente pausar o nosso mergulho por enquanto. Cobrimos bastante coisa, mas ainda tem muito mais para explorar. A gente continua a nossa jornada na próxima parte da nossa exploração. A gente vai se aprofundar nas aplicações práticas, né, do Atlantean Economicon e como você pode integrar os ensinamentos dele à sua própria vida. Não posso esperar. Essa está sendo uma aventura intelectual incrível. Então, pessoal, eu precisava comentar com vocês a razão de eu fazer esses podcasts de livros. Nós que praticamos magia, nós temos o hábito de aprendermos muito com a literatura, pois os professores já não ensinam nada pra gente. Quem nos ensina alguma coisa também aprendeu, geralmente pela literatura, e a gente sente muita falta de dicas imparciais. Então eu fiz questão de fazer esses podcasts para que nós possamos expandir nesses assuntos que eu abordo, expandir o conhecimento que a gente tem sobre vários assuntos, tá? Então, entenda que não é para eu me destacar, mas para que você, tanto quanto eu, possa ter uma visão prévia de uma ou outra obra, né? Por mais que ela seja no original na língua inglesa, você busque até mesmo traduzi-las e assim possa expandir o seu conhecimento. Aproveite. É uma opção para você expandir em vários assuntos que são tratados. Voltando ao nosso mergulho, né, no Atlantean Economicon.
Exploramos cada conceito, hein? Magia suméria, o poder das emoções, os Jinn, até a imortalidade. É uma jornada e tanto. Mas como tudo isso se aplica no dia a dia, tipo, como a gente pode usar esses ensinamentos na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o livro ele não dá um passo a passo, um conjunto de instruções, sabe? A magia do Atlante Necronômico é mais sutil. Ela trabalha com as energias internas e o alinhamento com as forças cósmicas. Sei. É mais desafiador. Mas, ao mesmo tempo, mais recompensador, né? Não é aquela solução rápida, é uma transformação profunda e duradoura. Cultivar a consciência, entender a ciência dos sentimentos. Mas me pergunto como isso funciona na prática. É sobre a gente cultivar essa consciência, entender a ciência dos sentimentos. E aí direcionar essa energia para criar a realidade que a gente quer. O Atlante Necronômico, ele lembra a gente que não somos só observadores. A gente também é criador. A pergunta é, que tipo de mundo a gente está criando, né? Com nossos pensamentos, sentimentos e ações. É como se a gente tivesse, sei lá, tecendo a realidade o tempo todo, conscientes ou não. É muita responsabilidade, né? Me deixa até um pouco apreensivo, confesso. É normal. É normal sentir um frio na barriga diante de tanto poder, né? Mas o livro, ele nos desafia a sermos, tipo, tecelões mais conscientes, escolher os fios com mais cuidado, sabe? Criando uma tapeçaria que reflita as nossas maiores aspirações. Nossa, que poético, hein? Inspirador. Mas, tipo, na prática, o que o livro oferece? Se a gente não tá falando de rituais, feitiços, como é que a gente usa essa magia? Ele dá pra gente uma estrutura pra entender as forças, né? Não em jogo, tanto dentro da gente quanto no universo. Ele apresenta, tipo, arquétipos, conceitos poderosos, que a gente pode usar pra alcançar os nossos objetivos. Que tipo de arquétipos? Pode dar um exemplo? Claro. Lembra do observador? Aquela parte, digamos, adormecida da gente. O nosso verdadeiro potencial. Sim. O anjo da guarda primal, né? Que nos guia na jornada espiritual. Me deixou curioso da última vez que falamos sobre ele. Isso. O Atlante Necronomicon, ele sugere que a gente pode se conectar com o nosso observador, através da meditação, visualização e até usando o trabalho com sonhos. A gente pode ter um relacionamento com esse guia interior, né? E usar a sabedoria, a força dele. Interessante, é como ter um mentor dentro da gente. É uma ótima maneira de pensar nisso. O observador pode ser uma fonte de inspiração, orientação, até proteção. É sobre a gente reconhecer e usar o poder que está dentro da gente, né? Em vez de só confiar nas forças externas. Entendi. É como se o Atlante Necronomicon ensinasse a gente a criar as nossas próprias ferramentas mágicas, né? A partir da nossa essência. Exatamente. É sobre se tornar um alquimista da própria vida, transformando a si mesmo e a sua realidade, através do esforço consciente e do autoconhecimento. Uma jornada desafiadora, mas recompensadora, né? Que leva a gente a um nível mais profundo de autoconhecimento e poder pessoal. E o Atlante Necronômico oferece um mapa para navegar nessa jornada, né? Um mapa que leva a gente para dentro da gente e para fora, expandindo a consciência, conectando a gente com o universo de maneiras que, nossa, a gente nem imagina. Falando em jornada, eu lembrei que o Atlante Necronômico menciona Ilha das Colunas, né? Uma cidade construída pelos Jinn. O que seria esse lugar? Ilha das Colunas é descrita como uma cidade, tipo, mítica, um lugar de grande poder, beleza? Que existiria numa outra dimensão, sabe? Um plano de existência diferente do nosso. É um conceito fascinante que nos faz questionar a realidade e a possibilidade de outros mundos além da nossa percepção. Nossa, é como se o livro convidasse a gente a expandir a mente, né? Além do mundo material. E considerar a existência de realidades que a gente não vê, não toca, mas que podem estar mais perto do que a gente imagina. Exato. E o Atlante Necronômico desafia a gente a questionar as nossas crenças sobre o que é real e a gente explorar os mistérios do universo, né? Com a mente aberta, com curiosidade. Vem com os amigos que a gente mencionou. Como o livro orienta a gente a lidar com esses riscos. De trabalhar com essas energias, entidades poderosas. O Atlante Necronômico fala muito da importância de trabalhar com respeito, humildade, responsabilidade. É essencial a gente ter autoconhecimento, disciplina, né? E se preparar para enfrentar os desafios que aparecem pelo caminho. Ou seja, não é uma aventura para qualquer um, né? É preciso ter coragem, discernimento e um compromisso com o crescimento espiritual para trilhar esse caminho. Sem dúvida. O Atlante Necronômico é um convite para uma jornada de autotransformação profunda, que exige dedicação, estudo, uma busca constante por aprimoramento. Um chamado para a gente despertar, né, para o nosso verdadeiro potencial. Abraçar o poder que está dentro da gente e usar esse poder para criar uma realidade mais alinhada com a nossa essência, o nosso propósito. Exatamente. E essa jornada não termina com o fim do livro. Ela continua ao longo da vida. Enquanto a gente aprende, evolui e se transforma em seres mais conscientes, poderosos e conectados com o universo. Chegamos ao final do nosso mergulho no Atlante Necronomicon. Que jornada, hein?
fascinante e inspirador. A gente agradece por terem acompanhado a gente nessa exploração. A gente espera que as ideias, os conceitos que a gente discutiu sirvam como tipo um ponto de partida para suas próprias jornadas de descoberta e transformação. Lembrem-se, a magia mais poderosa está dentro de cada um de nós. Desperte para o seu potencial infinito e crie a realidade que você deseja. Até a próxima. Gatewalk nos conduz às sombras do passado. Entre deuses esquecidos, o destino é traçado. Rituais em sigilo, o sangue e o fogo a vibrar. A iniciação sagrada, o eterno a se alcançar. Atlântida Necronômica, um caminho a desvendar.